Meus irmãos, boa noite. Quero dizer que de fato, de verdade, um prazer estar com os irmãos nessa noite, adorar o Senhor junto com vocês, em oração, louvando e aprendendo dele na palavra dele, que é a verdade que deve normatizar a nossa vida, não é? Quero justificar a ausência de Simone. Essa oportunidade coincidiu com o mês em que Simone está dando um curso para esposas de pastores no Brasil inteiro, todas as terças-feiras, de 7 até as 10 da noite. Então ela está lá em videoconferência ensinando, e por isso eu estou sem a presença dela, mas estou acompanhado da minha sogra, né? Então, o que é bom demais. É bom estar acompanhado dela, porque afinal de contas estou morando na casa dela, né? Esse primeiro semestre, o que tem sido também uma grande bênção. Irmãos, eu quero compartilhar nessa noite uma reflexão, um estudo sobre, ou com esse tema. O tema que eu dei é a principal característica de quem vive com Jesus. A principal característica de quem vive com Jesus. Peça-me uma ação que expresse de forma completa a vida cristã, e eu direi o verbo servir. Portanto, servir é uma característica das principais características de quem anda com o Senhor Jesus, de quem vive com Jesus. Eu não sei de que forma, em que medida, com qual intensidade Deus falará ao seu coração nessa noite. Uma coisa eu sei, Deus falará a todos nós, porque se somos seguidores do Senhor Jesus, nós temos como vocação na nossa vida servir, porque Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida no lugar de muitos, diz a palavra. Então, à semelhança dele, espelhando o exemplo de Cristo na nossa vida, nós temos que servir. Aliás, o próprio Senhor resumiu toda a lei em 2 mandamentos. O primeiro mandamento é o mandamento vertical, é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu gosto dessa sigla, porque é a sigla, segundo Lucas, café. Amar a Deus. Mas como amar a Deus? Com todo o coração, alma, força e entendimento. Café, C-A-F-E. Coração, alma, força e entendimento. Esse é o relacionamento vertical. E o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus nos ensina é o relacionamento horizontal, que é amar o próximo. E é amar o próximo. Mas como? Perguntamos novamente, mas como? Já sabemos como amar a Deus, mas como amar o próximo? E a resposta é, da mesma forma que nós nos amamos. Mas não há o ensino aqui de nos amarmos. Aliás, em nenhum lugar na Bíblia há um ensino bíblico para a gente se amar. É o contrário. O nosso maior problema é a gente já se amar demais. E o contrário do amor não é o ódio. Biblicamente falando, o contrário do amor é o egoísmo. Porque se o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é altruísta. Se o amor de Deus, ensinado por Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 13, é aquele que sempre pensa no outro, sempre pensa no que é o melhor para o outro, nunca em si mesmo, o contrário disso é o egoísmo. O egoísmo é quando eu desprezo os outros e eu faço de mim o centro, eu me autocentralizo e tudo gira em torno de mim. E o Senhor Jesus nos ensina para amar o outro. Mesmo cuidado que eu tenho para mim, então tira o foco de você, põe o foco no seu próximo. É assim a vida cristã. A gente existe para amar a Deus e para servir as pessoas. Então o servir, ele está no centro da nossa vida. Ele está no coração da nossa vocação como crentes no Senhor Jesus Cristo. Servir. É de um grande estadista americano, um presidente americano, essa frase: faça o que pode, com o que tem, onde estiver. Essa não é uma frase bíblica, mas essa frase, ela representa bem verdades bíblicas.
E a gente vai ver hoje à noite o exemplo de um homem lá no Velho Testamento que tinha nome de profeta, mas não foi profeta. Que vivia no palácio, mas não era rei. Quem era esse homem? A gente vai ver já. Mas o ponto aqui é que nós devemos servir. E entendendo essa palavra dele, e esse presidente tinha um fundo cristão também, faça o que pode com o que tem onde você estiver. Essa frase nos encoraja a servir sempre com o que temos à mão, independente de onde estejamos, porque sempre haverá uma boa oportunidade para servir. E Paulo é o nosso exemplo. Paulo, no Novo Testamento, é um dos grandes exemplos para você e para mim sobre a vida de servo. E eu gosto do texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, onde Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 4, 1, ele diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, atentando para essa expressão, importa, é necessário, Paulo está dizendo, que os homens, as pessoas ao nosso redor, olhem para nós e nos considerem como ministros de Cristo. Aí vem a pergunta, no que pensamos imediatamente quando ouvimos essa palavra ministro? Será que Paulo estava requerendo que as pessoas ao seu redor olhassem para ele e para os outros, né, os outros servos de Deus, Silas, Timóteo, não é? E será que Paulo estava requerendo reconhecimento? Olhem para nós e nos reconheçam como ministros, como pessoas importantes, como pessoas revestidas de autoridade, como pessoas que devem ser notadas. Será que essa ideia? Nós sabemos que não, não é? Nós sabemos que não, mas um incauto na fé, alguém inexperiente, pode olhar isso aqui e achar isso mesmo. Mas, na verdade, era o contrário. Era o contrário. Porque a palavra que Paulo empregou no grego, e Paulo escreveu, e tudo que escreveu foi sob a inspiração do Espírito Santo. E a palavra que Paulo empregou no grego aqui, traduzida no português como ministros, é hiperetes. E hiperetes era o termo usado para o servo. Mas não qualquer servo, era o servo inferior, também conhecido como remador das galés. Na época de Paulo, havia então as galés, que eram aquelas embarcações enormes, usadas pelo Império Romano com fim militar, mas também usada no Império com fim mercantilista. Mas a ideia aqui então era o emprego que os romanos faziam militarmente. Então, uma galé romana era um barco grande e lá no porão tinha vamos dizer assim, 3 fileiras superpostas, ou 3 andares. E a fileira inferior, a terceira fileira, lá ficavam esses hiperetes, esses remadores, que comumente eram prisioneiros, escravos do Império Romano, e provavelmente estavam lá fazendo as suas últimas viagens antes de sua morte. E como é que eles remavam? Eles estavam lá então, no final, no fundo do navio, remando com os seus braços acorrentados aos remos. Essa é a palavra que Paulo usou para dizer, importa que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam, é o contrário, não como pessoas grandes, importantes, em destaque, mas é o contrário. Que eles olhem para nós e vejam que nós somos servos de Cristo, pessoas simples, inferiores, e nós trabalhamos, nós estamos acorrentados ao Evangelho, nós estamos acorrentados ao Senhor Jesus e nós somos essas pessoas. Importa que as pessoas olhem para nós também, crentes em Cristo Jesus, e nos reconheçam assim. O nosso desejo não é o de sermos exaltados, conhecidos ou reconhecidos, mas de sermos pessoas que espelhem o Senhor Jesus. Portanto, simples, humildes, pessoas ou crentes mansos, longânimos, pacientes. Eu estou pensando aqui em Efésios 4, 1, 2 e 3, Paulo diz, meus irmãos, ele inclusive começa fazendo um rogo, um apelo, eu rogo a vocês.
que vocês, meus irmãos, quem fala aqui é Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo nunca falou que ele era prisioneiro de César, prisioneiro do império. Ele sempre falava, eu sou prisioneiro de Cristo. Quem fala aqui é o prisioneiro de Cristo. Eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu imploro a vocês, meus irmãos em Cristo, que vocês vivam uma vida coerente com o que vocês são em Cristo Jesus. Porque os primeiros 3 capítulos de Efésios, Paulo se deteve a falar sobre a nossa posição exaltada em Cristo. Quem somos nós em Cristo? E os 3 últimos capítulos de Efésios, Paulo então diz o seguinte, já que nós somos o que somos em Cristo, nós devemos viver assim. Ele abre então essa segunda parte do livro exatamente ensinando, já que nós somos o que somos em Cristo, como é que a gente deve viver? Aí ele diz, com toda humildade, verso 2, Efésios 4:2, com toda humildade, com mansidão, com longanimidade. Um sinônimo de longanimidade é a paciência. E longanimidade literalmente significa um ânimo longo, ao contrário do pavio curto, daquele que estoura, né? Da pessoa irada, da pessoa iracunda, raivosa. Não, aquele que anda com Jesus, ele é uma pessoa mansa, paciente, e ele suporta o outro em amor. Tolerância amorosa. Porque ele também diz, né? Pedro diz, 1 Pedro 4:8, que nós devemos amar uns aos outros, aí depende da versão que você vai usar. Tem versão que diz ardentemente, tem outra versão que diz imensamente, há uma outra versão que diz, nós devemos amar muito uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E é quando a gente vive assim, a gente então se esforça para preservar a unidade do Espírito, que se evidencia pelos vínculos, ou seja, pelos laços da paz. Mas tudo então volta para esse ponto, viver espelhando o Senhor Jesus na nossa vida. Uma vida de servo, uma vida que quer agradar a Deus no todo. Então eu quero apresentar 3 lições preciosas que um homem do Velho Testamento nos ensina. Como eu disse, ele tinha nome de profeta, mas ele não foi profeta. Ele vivia no palácio, mas ele não era rei. A pergunta é, quem é esse homem? Hoje eu quero apresentar, então, esse homem pouquíssimo conhecido de todos nós, mas que se afigura como um grande exemplo para você e para mim. O seu nome é Obadias, e a sua curta passagem na história bíblica está em 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 4. 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso 4. A versão que eu estou usando aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Provavelmente um pouquinho diferente da sua. Ah, você tem aqui? Ah, ótimo. Então vamos fazer essa leitura conjuntamente? 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler juntos aqui. Muito tempo depois, juntos, no 3º ano da seca... Está errado? Então vamos de novo. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Até aí. Breve história de Obadias. Obadias significa, no hebraico, servo do Senhor. Ele era o mordomo do palácio, ou no palácio de Acabe.
Portanto, um homem muito importante, um grande administrador, porque você ser o responsável pelo funcionamento, não de uma casa, não de uma mansão apenas, mas de um palácio. Era muita responsabilidade, o que indicava que ele também tinha muita capacidade. Portanto, Obadias era o mordomo, o responsável do palácio, onde Acabe, esse rei terrível, casado com uma mulher pior ainda do que ele, Jezabel. Esse era um casal inimigo de Deus, que perseguia inclusive os profetas de Deus. Elias experimentou isso na pele. A história então que nos é contada aqui, brevemente, fala então do que Obadias fez. Do que Obadias fez. E o que ele fez, então, nessa noite, é apresentado a nós na forma de 3 importantes lições que nós precisamos não apenas entender, mas viver. Não apenas compreender, mas incorporar a nossa vida. E viver a nossa vida a partir dela, diante das inúmeras oportunidades que Deus nos dá. E tudo que será dito aqui deve ser entendido como uma verdade para a vida. E a nossa vida é vivida no todo, não é? Não é só no contexto de igreja, no que a gente faz aqui. Aliás, é muito mais do que isso, é o que a gente faz fora daqui. Nas inúmeras oportunidades que nós temos, não é? Em casa, com os vizinhos, no trabalho, aqueles que ainda estudam, nos relacionamentos interpessoais, nos nossos contatos nas mídias sociais, em toda a esfera relacional que temos. Então isso deve ser entendido como um todo, mas também eu preciso esse destaque no contexto da igreja, do serviço, do envolvimento, do comprometimento, do uso dos dons que Deus nos deu, do uso das nossas habilidades, no uso dos talentos que recebemos, porque se recebemos, nós recebemos para serem usados, e usados para a glória de Deus, para a edificação da sua igreja, para a expansão da sua obra. Então, com isso em mente, vamos à primeira grande lição que nós aprendemos com Obadias a partir do texto lido. A primeira lição é essa: quando nós nos dispomos a servir, Deus nos dá condições. Quando nos dispomos a servir, Deus nos dá condições. Então vamos voltar ao texto e entender o que esse homem fez. Esse homem serviu ao esconder. E foi mais do que esconder, ao preservar a vida de 100 profetas do Senhor. E ele fez isso como? Ele pegou esses 100 homens, dividiu esses homens em 2 grupos de 50 e os alimentou diariamente com pão e água nessas 2 cavernas. Foi isso que ele fez. Agora pense comigo, num país que passava por uma seca intensa, e aqui no momento, aqui no capítulo 18, quando esse fato é mencionado, porque aqui é só uma menção, porque o capítulo 18, na verdade, vai falar da ordem que Acabe deu a Obadias para sair e procurar pastagem para o gado, e lá ele encontrou Elias. Mas o autor aqui, ele inseriu esse detalhe de Obadias na história. Aqui é um adendo, é uma explicação que ele está fazendo, porque na verdade esse fato aqui já tinha ocorrido. No capítulo 17, começa então a grande seca que durou 3 longos anos, e no versículo 1 diz sobre a seca, e no versículo 2 fala de novo sobre a seca que causou fome, e fome extrema em Samaria. Oi. Nem 17, 18 fala o tempo total que ficou. 3 anos. Lá em Tiago, capítulo 5, 17, fala que foi 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Perfeito. Lá no Tiago traz, não está aqui. Não está aqui. Só 3 anos, nem está aqui. Perfeito. Mas esse fato aqui aconteceu antes do final dos 3 anos, provavelmente nos primeiros 2 anos, porque aqui no capítulo 18 é mencionado o que ele fez. Então o que ele fez foi esconder 100 profetas
e alimentar esses homens. Agora, pensemos juntos, num país que passava por uma seca terrível e que causou desabastecimento, porque houve fome terrível, conseguir diariamente pão e água para alimentar não uma, nem duas, nem 10, nem 20, mas 100 pessoas todos os dias. Irmãos, isso foi de fato uma grande missão, um grande desafio, se não quase uma impossibilidade, especialmente pela natureza secreta dessa missão. Ai de Obadias, se Acabe soubesse que ele estava fazendo isso. Ai de Obadias, se Jezabel desconfiasse que ele estava indo na contramão, enquanto os patrões dele estavam matando os profetas, ele estava salvando. Mas ele fez, e ele não tinha as melhores das condições, mas é exatamente isso, meus irmãos. Quando nós nos dispomos a servir, mesmo não tendo as condições ideais, Deus nos ajuda, Ele nos abençoa e nós então conseguimos servir a Deus nas oportunidades que Ele nos dá. E Obadias, ele bem que tinha uma boa razão para não fazer nada, nem ter começado a fazer algo. Ele poderia ter pensado, esses homens, eles não merecem esse fim, mas o que eu posso fazer? Eu nem vou tentar, não é? Não vai dar certo mesmo. Ele poderia ter se refugiado por trás de um racionalismo, de pensar muito corretamente, muito racionalmente. Mas não é isso que a história bíblica conta. O que a história bíblica conta é que Obadias, de fato, ele fez exatamente isso. E a lição para nós, uma aplicação para nós, é que quando nós nos dispomos a servir, Deus sempre nos dá condições, porque a graça de Cristo, ela não é apenas salvadora, mas ela é orientadora, ela é capacitadora, não é? Ela cria as condições. Deus abre as portas e põe diante de nós excelentes oportunidades. E o ponto aqui é, infelizmente, quantos cristãos estão tolhindo, impedindo a si mesmos de crescerem, de servirem, de cooperarem, porque eles relacionam uma série de desculpas e justificativas para não servir, e essas mesmas pessoas teriam descoberto que se elas tivessem servido, se elas tivessem se envolvido, abraçado o desafio, aproveitado a oportunidade, elas teriam descoberto que Deus sempre capacita aqueles que na dependência dele se dispõem a servir. Uma coisa interessante sobre Deus, que eu amo demais, é esse fato que Deus não espera que a gente seja perfeito para então nos chamar para servir. Mas ele faz o contrário. Deus nos chama para servir e à medida que servimos, ele nos aperfeiçoa. À medida que trabalhamos, ele nos amadurece. À medida que nos envolvemos com a obra e usamos os nossos dons, as nossas habilidades, os recursos que ele nos deu, à medida que trabalhamos, ele vai nos amadurecendo. Ele vai trabalhando no nosso coração e tudo cresce. Não é só a obra, mas nós também crescemos porque experimentamos o agir de Deus na nossa vida, meus irmãos. No contexto missionário, nós missionários trabalhamos com povos transculturais, não é? Com povos indígenas, grupos que moram em situações remotas geograficamente e em áreas endêmicas, pensando na saúde, áreas com prevalência de doenças e etc. Há muitos missionários que estão nas tribos hoje, mas acredite se quiser, eles têm medo de barata, ratos, cobras, muitos não sabem nadar, muitos não gostam de andar de barco e nem de voar de avião, não gostam, mas eles estão nesses lugares, servindo de todo o coração e sendo usados por Deus para fazerem uma grande obra.
Porque quando nós nos dispomos a servir, Deus nos dá condições. E às vezes a condição é que a graça de Deus fortalece a nós mesmos para vencermos as nossas próprias limitações. Nós sempre experimentamos o Senhor. Eu não esqueço quando eu estava no treinamento missionário, isso foi aí em 1993, 94, lá no Mato Grosso do Sul, numa região interior, né, onde ficava o centro de treinamento missionário da Novas Tribos, numa área de mata, e eu estava quase terminando esse treinamento e eu escrevi para um missionário chamado Pedro Rich, que trabalhava com o povo Manchineri no estado do Acre, no rio Iaco, já próximo da fronteira com o Peru. E eu escrevi para ele perguntando se havia necessidade de missionários lá para os Manchineri, que eu poderia servir lá. Éramos dois, o meu colega solteiro e eu. E aí o Pedro respondeu: meu irmão, muito obrigado, mas o trabalho aqui está andando bem, já tem uma igreja estabelecida, a liderança, e nós missionários já estamos até saindo da aldeia, porque esse trabalho está caminhando por si. Aí tudo bem. Deus orientou o Zenilson e a mim para servir com os Curipaco. E eu cheguei em Manaus em novembro de 1995. E eu conheci o Pedro. Falaram: o Pedro Rich está aqui. Eu falei: deixa eu conhecer o Pedro pessoalmente. Mas eu achava que eu ia encontrar um homem alto, um homem de aparência imponente, um homem de voz firme, um homem que comunicasse a ideia de firmeza, porque afinal de contas, ele morou no meio dos índios Manchineri, ele aprendeu uma língua difícil, ele pregou o evangelho, ele discipulou os crentes, e naquela época ele estava quase terminando a tradução do Novo Testamento, e hoje já terminou do Novo Testamento, está quase terminando do Velho Testamento. Eu achava que eu ia encontrar um Pedro assim. Mas quando eu encontrei com o Pedro, que homem, menor que eu, conseguiu ser, menor que eu, fala calma, olhos tranquilos, voz fraca, mas que homem, que servo de Deus. Você e eu, no nosso racionalismo, anos antes, se conhecêssemos Pedro e soubéssemos do desejo de Pedro de servir a Deus entre o povo Manchineri, ele é americano, nós diríamos para ele: Pedro, não vai dar certo, você é pequeno demais, você é fraco para uma obra que exige homens mais fortes, mais capazes. Nós, no nosso racionalismo, teríamos desviado Pedro, mas o Senhor não, porque Deus sempre usa aqueles que se entregam a Ele. Os problemas, as dificuldades, as aparentes impossibilidades não são as razões para impedirem a graça de Deus de se manifestar e nos capacitar. Amém, irmãos? É sempre assim. Então, a orientação para você e para mim é: quando surgir uma oportunidade para servir, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua esfera relacional, seja onde for, quando surgir uma oportunidade para servir, sirva. Não olhe para você, mas olhe para o Deus que está em você. Quando surgir uma oportunidade para servir, sirva e não olhe para o trabalho a ser feito, mas olhe para aquele para quem o trabalho será feito. E nisso nós encontraremos encorajamento para a nossa vida. A história de Gideão se encaixaria perfeitamente. A história de Gideão se encaixa perfeitamente. Ele tinha um exército de mais de 30 mil, 32 mil homens, mas Deus peneirou, né? Passou o filtro, ele tinha 300 homens, e Deus fez o que fez com um número ínfimo de soldados. É um excelente exemplo, dentre muitos outros, não é? Nas Escrituras. Então, a palavra para nós é servir e servir de coração. Pode ser uma atividade das mais simples. Alguém que está diante de nós precisa de ajuda. Às vezes essa ajuda é uma palavra de encorajamento. Às vezes essa ajuda é uma ação. Eu vou ter que abrir mão de algo para atender, para ajudar, para cooperar com alguém.
Às vezes é um esforço maior, às vezes é uma ajuda financeira, não importa. Porque se temos a oportunidade, nós devemos aproveitar a oportunidade. Servir e servir de coração, porque servir é uma característica de quem vive com Jesus. É o espelhamento direto de Jesus em nós. A segunda lição que Obadias nos ensina é essa: servir significa sacrificar, se necessário, o nosso bem-estar para o bem-estar dos outros e da obra de Deus. Como é que a gente vê isso aqui nesse texto? Então reflita comigo. Obadias, ele servia num contexto de incrível oposição. Eu já falei e eu repito. Enquanto os seus chefes, e os chefes dele não eram pessoas simples, eram simplesmente o rei e a rainha. Os seus chefes matavam os profetas e ele fazia o contrário. Ele salvava aqueles que podia. E com isso, Obadias correu um grave e iminente risco de vida, se ele fosse descoberto a qualquer momento, sob a mínima desconfiança de Acabe ou de Jezabel, já era Obadias. Ele já estava fora. O CPF dele seria cancelado na hora. Ele morreria, certamente. Mas o que nós vemos então, através da ação desse servo de Deus? É que ele então colocou a vida desses 100 homens, desses 100 profetas, acima do seu próprio bem-estar. Ele olhou para aqueles 100 homens, é como se ele tivesse dito: vocês, a vida de vocês é mais importante do que a minha vida. E aqui está a essência do serviço cristão. Meus irmãos, aqui está o coração. E vamos nos voltar para mais um exemplo na Bíblia. Paulo fala de um outro homem que tinha um nome esquisito, mas teve um coração gigantesco. O nome dele é Epafrodito. Epafrodito foi o homem, o servo, que a igreja dos Filipenses usou ou contou para enviar uma oferta, a oferta de amor, a oferta que representava o coração dessa igreja para apoiar Paulo, que estava preso em Roma. Mas Paulo então estava em Roma, na capital do império. A igreja dos Filipenses estava na Europa, na região da Macedônia, que hoje é a Grécia. Não tinha Pix na época, não é? Não tinha transferência bancária. Eles tinham que contar com alguém, e esse alguém foi Epafrodito. Epafrodito disse: eu vou levar essa oferta. E ele foi então o elo para ser uma bênção da parte dos filipenses para Paulo, mas ele também foi uma bênção na vida de Paulo, porque ele serviu Paulo na prisão, e agora ele é o portador dessa epístola de Paulo para os filipenses. E ouçamos o que Paulo disse de Epafrodito aqui em Filipenses 2, versos 29 e 30. Paulo disse o seguinte, ele está falando para a igreja dos Filipenses: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, Paulo deixa claro aqui, por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Para quê? Paulo termina com o verso 30 dizendo: para suprir a vossa carência de socorro para comigo, para ser uma bênção da parte da igreja para com o missionário Paulo, o apóstolo. Epafrodito se dispôs a dar a própria vida. E realmente ele chegou às portas da morte, correu literalmente risco de vida. Mas esse homem aqui é o exemplo neotestamentário para você e para mim. Ele não olhou para ele, não olhou para o seu conforto, não olhou para o seu bem-estar, mas por causa da obra de Cristo e para servir os irmãos, ele arriscou literalmente a vida. E sobre homens assim, Paulo diz: honrem sempre.
Pessoas assim são dignas de honra, porque essas pessoas estão espelhando Jesus, elas estão servindo a Jesus e elas estão glorificando a Jesus. Voltando para Obadias, Obadias poderia ter colocado também uma série de justificativas para não servir, não trabalhar para poupar, então, salvar a vida daqueles homens. Quais seriam essas justificativas? A sua própria vida, a sua pele, o seu bem-estar, o seu conforto no palácio, a sua carreira já brilhante e promissora, afinal, ele era o administrador do palácio. O seu bom salário, certamente era um homem muito bem pago. E por que não dizer a sua reputação? Todo mundo no palácio conhecia Obadias, sabia quem ele era, pedia, se reportava a ele com todo respeito. A sua reputação, seus relacionamentos. E se a gente quer pensar negativamente, ele poderia colocar na balança a sua ruína. Tudo que ele perderia, mas nada disso pesou no coração de Obadias. Então esse é um grande exemplo para você e para mim. Servir quando necessário, então esse é o preço a ser pago, significa abrir mão do nosso bem-estar, de sair fora da nossa zona de conforto para servir os outros, para o bem-estar dos outros, para a alegria dos outros, para o conforto dos outros, para ajudar os outros. Fazer isto para o progresso da obra, para a edificação da igreja, para o aumento do trabalho de Deus, qualquer área da nossa vida, meus irmãos. Eu gosto de dizer... Pode falar, Jorge. Não, pode falar. Não, segura. Eu vou terminar assim. Segura aí. Segura aí, porque esse é o desfecho, tá bom? Eu acho que eu sei o que você ia ler. Segura aí. Eu gosto de dizer assim, que nós temos que... Essa é uma metáfora, né? Uma figura de linguagem que nós usamos. Tem que vestir a camisa, não é? A gente tem que vestir a camisa. Mas não só vestir a camisa. A gente tem que vestir e a gente tem que suar a camisa. Mas não só vestir e suar a camisa. A gente tem que sujar a camisa. Porque isso provará que nós realmente colocamos a mão na massa. Nós nos envolvemos. Nós abraçamos o negócio, nós estamos de corpo e alma, e assim tem que ser com o trabalho de Deus. Vamos abrir um pouquinho nosso entendimento aqui e considerar o seguinte: o quanto a obra de Deus nas igrejas locais. A gente pode pensar a partir da nossa igreja aqui, na Boarque, mas a gente pode pensar a partir de qualquer igreja. O quanto o trabalho de Deus, feito através daquele grupo de cristãos que se reúne naquela igreja local, quanto o trabalho poderia progredir, avançar, se houvesse mais comprometimento dos crentes. Se houvesse mais entrega, se houvesse mais ardor no coração, se houvesse mais disposição para fazer a obra. Não é? Se os crentes desejassem serem usados por Deus no uso dos seus dons. Se eu perguntar nessa noite, eu não quero respostas, tá bom? É só para provocar a gente, provocar os nossos pensamentos, a reflexão. Se eu perguntar qual é o seu dom, você sabe qual é o seu dom? Se a gente perguntar nas igrejas qual é o seu dom, mas nós deveríamos saber quais são os nossos dons. Nós deveríamos saber quais são as áreas fortes em nós, que Deus nos criou assim, porque se nós temos o que temos, e se nós somos o que somos, nós temos e somos para a glória de Deus. E Deus nos fez do jeito que Ele nos fez, para servirmos, para usarmos essas ferramentas, usarmos essas habilidades nas inúmeras oportunidades que Ele põe diante de nós. Na casa dele, na igreja dele, nas reuniões, no trabalho
e fora também, porque aqui ou lá fora nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. E como filhos nós somos também servos. E deve ser esse o nosso distintivo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se envolver, a gente tem que se deixar usar para a glória de Deus. Não, eu acho que é uma pergunta que alguns podem estar fazendo após a fala do irmão sugerir que nós temos que saber o nosso dom. E a pergunta é óbvia: como saber qual é o meu dom? O que eu respondo para muitos é fazer como que a gente faz para saber se um menino tem talento para jogar bola. Coloque para jogar bola, que aí você vai saber se ele tem talento ou não. Seria uma boa resposta e teria uma outra resposta? Bom, primeiramente a gente entender as listas de dons, as 3 listas de dons espirituais que a Bíblia nos dá. E a partir da compreensão bíblica que temos, quais são esses dons prevalecentes hoje para a edificação da igreja, certo? Em segundo lugar, e a Bíblia não se ocupa de descrever em pormenores esses dons. A Bíblia lista os dons, mas ela não descreve, ela não esmiuça como são esses dons na prática. Não é? Então, se a Bíblia não fala, a gente não vai se atrever a fazer isso. A gente vai entender o que a Bíblia está comunicando para nós. Mas uma maneira prática da gente entender os dons que temos, e isso que eu vou dizer, esse exemplo que eu vou dar, é o mais comum na igreja do Senhor Jesus. Comumente, porque partindo dessa premissa, o dom não foi dado para mim, para o meu benefício. O dom espiritual, ele é dado a mim, mas para eu usar para a edificação do outro. Então eu não tenho o dom para a minha edificação pessoal e pronto. Não, todas as vezes que um crente usa o seu dom, ele está então cooperando para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Assim acontece a edificação, não é? Então, comumente, sendo prático, tá bom? Sendo pragmático, pensando aí nos resultados, não é? Comumente é assim, é a igreja que nota. Quando a gente começa a servir, como a gente começa a trabalhar, comumente Deus dá essa clareza para o próprio corpo, e é o corpo de Cristo que vai dizer: mas você ensina muito bem, você prega muito bem, você é um bom administrador, não é? Olha, você sempre tem uma palavra de encorajamento. Seu dom pode ser o dom da exortação. Comumente a igreja ajuda a gente a entender quais são as nossas habilidades espirituais, ou os nossos dons espirituais, que é diferente de talento. O talento não deixa de ser um dom, porque é dado por Deus, mas é natural. E o dom é espiritual. A habilidade que nós temos quando cremos no Senhor Jesus é uma habilitação do Espírito para sermos usados por Ele para a edificação do corpo. Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente assim. A gente observa. Uma outra maneira de entender. Agora, eu olhando para mim mesmo, uma maneira de eu entender qual é o meu dom é me perguntar: qual é a minha paixão? O que é que eu gosto muito de fazer? E não se preocupe, porque quando eu falo paixão, não estou falando do sentimento efêmero, tá bom? Eu estou falando do significado do termo grego. Porque no original, paixão significa desejo forte. E pode ser usado tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. A Bíblia diz que Jesus, matossimia, eu acho que é o termo grego, que Jesus ele tinha um desejo forte de comer a última Páscoa com seus discípulos. Ele teve um desejo forte de ir a Jerusalém. Mas a Bíblia usa essa mesma palavra para falar de desejos fortes no sentido negativo. Então, paixão é nesse sentido, aquilo que toma o nosso coração, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que a gente tem prazer de fazer. Por exemplo, pergunte para uma pessoa que tem esse dom, o dom da palavra, seja para pregar, seja para ensinar, etc. Será que hoje é quinta-feira, será que você pode pregar no domingo? Uma pessoa que tem esse dom vai dizer: pode contar comigo. Porque ele sabe, eu vou ter que parar, estudar, mas para ele, esse não é o fim do mundo, é o contrário, é algo prazeroso, ele vai fazer. Agora, fale isso para uma pessoa que não tem esse dom, ele vai dizer: você tinha que ter me falado um mês atrás.
Eu preciso me preparar, eu preciso estudar, não é? Mesma coisa o dom de liderança. Fale com Simone. Simone é uma excelente professora, conselheira bíblica, orientadora, mas não peça para Simone liderar. Ela não vai liderar, ela vai dizer para você, conta comigo para qualquer coisa, mas eu não sou a pessoa para estar na frente. Então aquilo que você gosta de fazer, que você tem prazer de fazer, tem facilidade para fazer para o Senhor, na obra do Senhor, servindo os outros por causa do Senhor, considere. Pode ser a sua área de dom espiritual. O dom da misericórdia, por exemplo, um coração que se compadece com a miséria alheia, com a dificuldade dos outros. Todos nós devemos nos compadecer, mas a pessoa que tem esse dom, ela vai dar não sei quantos passos na nossa frente. O dom da contribuição, todos nós temos que cooperar com a obra, com o trabalho, mas aquele que tem esse dom, ele é generoso, quando ele pensa, ele já está com a mão aberta, ajudando outros. O dom de serviço, todos nós temos que servir, mas uma pessoa que tem o dom de servir, o que para outros é um grande sacrifício, para ele é uma alegria. Então são maneiras práticas da gente entender os dons que Deus nos deu. Tanto Digo aqui, uma aplicação, uma definição. Dom é para servir o outro. Isso. Dom espiritual é para servir o outro. O fruto do Espírito é para alimentar o outro. Né? Então é uma definição que eu sempre digo aqui nessa temática. Então todos os dons, qual a utilidade dele? É para servir a Deus. É isso aí. Eu estou admirado como o tempo voou. 8h25, só tenho 5 minutos. Então eu vou pular tudo que eu tenho aqui e eu vou considerar o último ponto de uma maneira muito, muito rápida. A terceira lição que Obadias nos ensina aqui é que nós devemos servir onde nós estivermos, irmãos. Onde nós estivermos. Obadias servia no palácio. E preste atenção nisso. Obadias estava no lugar certo. Obadias estava na hora certa. E Obadias fez a coisa certa. Por que isso é importante? Porque isso nos leva a refletir na nossa vida. Porque muitas vezes nós também estamos no lugar certo, onde a necessidade ou a oportunidade se afigura a nós. E nós estamos na hora certa. Só que às vezes a gente não faz a coisa certa. A gente cruza os braços. A gente se omite. A gente se desculpa. E a gente não serve. Então, a lição terceira aqui é: devemos servir onde estivermos, porque onde você estiver é o lugar onde Deus te colocou para você servir. Onde você estiver, então sirva, dê o seu melhor, ajude, seja disponível, contribui, coopere, porque fazendo assim, nós abençoamos os outros, nós crescemos espiritualmente e, sobretudo, nós adoramos a Deus, nós glorificamos o nosso Senhor. Ele nos criou para servir. O crente que... Tem até uma frase, né? Quem não serve para... Quem não vive para servir, não serve para viver. Deus nos criou para servir. E Efésios 2, 1-10, tá bom? Os 3 primeiros versos mostram quem nós éramos antes do Senhor Jesus. Estávamos mortos nos nossos pecados e nós vivíamos sob 3 terríveis influências, porque a Bíblia diz que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, e nós vivíamos segundo os desejos e as inclinações do nosso coração. Então nós estávamos perdidos, guiados por 3 influências malignas, terríveis: o mundo, o sistema anti-Deus, o próprio Satanás, e estávamos entregues a nós mesmos. O verso 3 termina dizendo que nós estávamos debaixo da ira de Deus, sem esperança alguma. Mas o verso 4 começa assim: mas Deus,
por causa do grande amor com que nos amou, demonstrando a sua misericórdia e a sua graça, ou seja, se sem Cristo, antes de Cristo, nós estávamos debaixo de 3 influências terríveis, agora, com Cristo, nós estamos debaixo de 3 palavrinhas poderosas: o seu amor, sua misericórdia e a sua graça. Ele nos amou, e na relação com o pecador, o amor de Deus se manifesta através da sua graça e da sua misericórdia. Fomos salvos, estamos em Cristo, e a pergunta é: e agora? Aí vem o verso 10. Nós somos feitura dele. Feitura no grego é poema, de onde vem a palavra poema. Nós somos o poema de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a obra de arte de Deus. Para quê? Ele nos criou assim para que andássemos nas boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nela. O que é isso? Testemunho. É vida de serviço. É vida de Obadias no século 21. Eu termino agora. Jorge, né? Jorge, agora eu termino. Vamos ver se é ou não é. Eu deixei a grande pergunta para o final. A grande pergunta é: por que Obadias serviu dessa maneira, meus irmãos? Arriscando a própria vida. Por que esse homem fez tudo o que fez? É porque ele era expert? É porque ele era muito corajoso? É porque ele era um homem fora da curva? Por quê? Aí o verso 3 diz assim: este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Ponto final. Aí não cabe um ponto e vírgula, muito menos uma vírgula. Ponto final. Se existe uma motivação real, verdadeira para servir, a motivação tem que ser essa aqui: temer ao Senhor, andar com o Senhor. Apesar do palácio, das glórias do palácio, essas coisas não enchiam o coração de Obadias, a ponto dele abrir mão, está disposto inclusive a morrer, porque o que tomava o coração de Obadias, o que enchia a sua alma, o que causava o entusiasmo ao seu espírito, não era o rei, não era a rainha, não era o palácio, mas era o Senhor. Ele temia muito ao Senhor, e foi por isso que ele fez o que fez. No final das contas, nós vamos acabar descobrindo que a nossa maneira de viver revela o tanto que nós tememos a Deus. Aqueles crentes sossegados, alheios, indiferentes, se a gente pensar no contexto de igreja, consumidores do programa, porque não querem servir, só vem no domingo, senta, ouve as músicas, critica e tal, e vai embora, acabou. De alguma forma, no final das contas, é isto. A forma como nós vivemos revela o tamanho do temor de Deus no nosso coração. Então eu quero terminar com a palavra de encorajamento para você e para mim. Meus irmãos, sirvamos de todo o coração, como Paulo serviu, um remador inferior das galés, cujo coração se sentia acorrentado ao Senhor Jesus. Como Epafrodito, que arriscou tudo, a própria vida, por causa da obra de Cristo. Mas, sobretudo, como Obadias, que é o nosso exemplo nessa noite. Que Deus abençoe a sua e a minha vida, e que a gente tenha esse afã, esse desejo de servir ao Senhor na obra dele e servindo as pessoas que ele coloca na nossa vida. Amém. Desde a mocidade. Quando ele está conversando com Elias, né? É isso aí. Deus os abençoe. Muito obrigado pelo convite. Ismael, obrigado pelo convite. Muito obrigado.